Nessa configuração do 555, eu mencionei lá no último roteiro, né? Nessa configuração, nós temos aí o 555 como um temporizador. Ele simplesmente conta tempo. Ao gerar um pulso negativo aqui no pino 2, né, a saída vai para nível lógico 1. E ela se mantém em nível lógico 1 até com que esse capacitor C saia de 0 volts, na condição de descarregado, e alcance um nível de tensão igual a 2/3 de VCC. Né? Então, 2/3 de 5. Não importa a tensão de alimentação, ele vai carregar de 0 a 2/3 de VCC, porque aqui dentro a gente tem aquele divisor de tensão que gera referência para os comparadores internos, aquele divisor de 3 resistores. Então, aqui é muito simples, é só aplicar a equação. Veja que no exercício aqui está falando que pede para a gente especificar, né, um resistor e o capacitor para que a gente temporize 1h30. Então, eu vou voltar para cá. A equação, ó, o tempo em que o sinal fica em nível lógico 1, lembrando, a saída está em 0, de repente, ao gerar um pulso, desculpa, o pulso é negativo, né? Essa entrada aqui, ela fica positiva, ela está positiva, de repente eu gero um pulso negativo. Ao gerar um pulso negativo aqui, eu vou produzir, né, nesse momento, uma comutação da saída, e a saída vai ficar comutada até a temporização estabelecida pelo circuito, né, pela malha RC, passar. Então, aqui seria o 0 e aqui seria o T1, o tempo que o sinal ficou em 1. Então, eu consigo aqui definir uma faixa, né, um intervalo, né, esse intervalo é o tempo que eu desejo. Então, basicamente, o T1 é 1,1, fazendo aqui uma aproximação, vezes o valor da resistência, é esse R, vezes o valor da capacitância, é esse C. Simplesmente isso. Aqui no caso, o exercício me deu um parâmetro, né? Então, o T1 desejado é 1,5 horas, né? Só que a base de tempo do T1, como é R vezes C é igual ao tal, né? A constante de tempo de carga do capacitor. E a base de tempo do tal é segundos. Então, eu tenho que transformar esse cara para segundos. Então, o T1, eu sei que 1 hora é 60 minutos. E um minuto é 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. 3.600 é 1 hora. Metade de 36 é 18. Então, seria metade disso aqui é 1.800. Então, se eu somar 1 hora mais meia hora, eu tenho 1h30. Então, nesse caso, T1, 3.000 mais 1.000, 4.000. 8 com 6 vai dar 1.400. Então, vai dar 5.400. 5.400 segundos. Esse é o T1. Aí, o que eu faço? Vou vir aqui, ó, 5.400 igual. Só que a gente tem dois parâmetros, R e C. Eu preciso atribuir o valor para um deles. Normalmente, a gente atribui para o R. Por que a gente atribui para o R? Porque, desculpa, normalmente a gente atribui para o C. Por quê? Porque existem muito menos valores de capacitores comerciais do que de resistores. O resistor tem uma gama muito maior de resistor do que capacitor, por mais que eu tenha muitos valores de capacitor também, mas nem compara com resistor. Então, eu vou vir aqui, ó, e especificar um valor de capacitância. Mas que valor de capacitância? Aí aqui entra o bom senso. É claro, se você não tem bom senso para esse tipo de exercício, você está aprendendo, você não tem nem noção.
Você vai jogar um valor de capacitor e vai ver o valor de resistor. Se der um valor de resistor acima aí de 1 mega, 2 megas, é interessante você aumentar a capacitância para diminuir o valor dessa resistência. Porque você não acha no mercado resistências muito maiores do que 2, 3, no máximo aí 10 megas. Mas mesmo assim ainda não é muito ideal. O ideal é você trabalhar com... Eu gosto de resistências até 1 mega. Então, valores de resistências até 1 milhão de ohms, 1 mega ohm. Aí eu já sei que essa temporização ela exige um capacitor alto. Então eu vou vir aqui colocar um capacitor alto. Eu vou vir aqui colocar 4.700 microfarad, que é um capacitor relativamente alto, tipicamente eletrolítico, né, de alumínio, o mais comum, ou supercapacitor, né, mais comum aí, os mais baratos, capacitor eletrolítico de alumínio, aquele capacitor polarizado, né, que tem aquela faixa branca indicando negativo. Bom, então nesse caso aqui, só vim jogar na equação R vezes 4.700 micro. O R está isolado, né? Então eu posso vir aqui, ó, R é igual a 5.400 dividido por, se eu multiplicar 1.1 vezes 4.700, vai dar aí 570. 570. Então, vai dar 570 micro. Então, o R, nesse caso, vai ser igual. Veja que o micro é 10 a menos 6. Se eu passar ele para cima, ele vira 10 a sexta. Ele vai virar 1 mega, né? Ele vai virar 1 mega aqui. Então, eu vou pegar 5.400, dividir por isso, vai me dar aqui, ó, 1,044, vou arredondar, 9 mega ohms. Ah, mas essa seria a resposta? Bom, para um exercício teórico, gente, eu não vou considerar a necessidade de você especificar componentes comerciais. Aqui você poderia ter colocado um capacitor de 1 micro. Ia dar um resistor aqui de mais de 1 giga-ohms. Eu não posso colocar errado, né? Se existe o resistor de 1 giga, provavelmente não. Ou provavelmente não é fácil. Você pode criar um, mas não é fácil. É um valor de resistência muito alto. Mas eu não vou te penalizar por isso. Mas aqui, pensando do ponto de vista comercial, 1,05 não é ruim. 1 mega você acha facilmente. E aqui, ó, deu 44,9 quiloohms. Então, 44,9 é quase 45. Né? 45 você encontra, né? Ou 44, K4, ou 44 também você encontra. Então, bastaria colocar 2 resistores em série, um de 1 mega e um de 44K. Né? Então, é possível. É possível fazer outros malabarismos com associação de resistores para conseguir mais precisão. Aí isso vai depender se você precisa ou não de precisão. Uma outra forma seria vir aqui, ó, e colocar um trimpote. Definir aqui um valor de resistência mínima, colocar um trimpote, nesse trimpote você vai lá e faz um ajuste de tempo. Melhor do que colocar um capacitor variável, que é mais caro, maior, né, um trimmer, né, um varicap, é melhor utilizar um resistor variável, que é mais barato, é mais fácil de você encontrar. Você poderia fazer um ajuste fino aqui. Poderia colocar, sei lá, 1 mega e colocar um resistor de 100K aqui. Ou até menor, né, para você poder fazer lá e fazer um ajuste fino do tempo. É claro, isso aqui não é algo assim tão aplicável do ponto de vista comercial, porque é um negócio muito simples, né? Mas é possível implementar, né? Tempos usando um circuito integrado como esse. Funciona muito bem, ele é bem resistente a ruído, flexível com relação à alimentação, muito barato de ser, né, compro, faço acesso comercial, então funcionaria para alguma coisa de temporização.
poderia criar sequências de temporização, colocando 555 em cascata, um astável, outro monastável, enfim, dá para criar condições um pouco mais complexas que essa, né, do exercício